Muito bem, pessoal. Vamos continuar falando de limites. Né? A aula passada eu apresentei uma lista, né, de propriedades para calcular limites, tá? Então agora eu vou gastar mais tempo resolvendo alguns exercícios, tá? Eu vou começar com este exercício, né, bastante simples. Então vamos imaginar que a gente quer calcular o limite da seguinte função. A função seja essa função quociente, x quadrado mais 2x menos 1 dividido por 5 menos 3x, né? 3x. E, claro, você tem que se perguntar, e x tem que tender a quanto? X tende a 2, tá certo? Tende a 2. Então, esse aí. Muito bem. Você lembra que existia uma propriedade, né, que vocês devem ter anotado por aí, né? Então, é bom que vocês, né, procurem e verifiquem. Que se tem uma fração, aqui uma fração, o quociente, né? Então, eu posso separar o limite tanto numerador e denominador. Quer dizer que eu poderia fazer limite do numerador, que seria x quadrado mais 2x menos 1. E dividido pelo limite mesmo, né? Limite quando x também tende a 2. De 5 menos 3x. Tá? Separei. Agora calculo o limite, até posso calcular por separado, se eu quiser, tá? Esse é o limite. Então, vou calcular por separado o limite do numerador, né? Então, era limite x quadrado, 2x, menos 1, tá? X tendendo a 2. Eu vou fazer passo por passo, porque é a primeira vez que nós estamos resolvendo, né, limites. Mas à medida que passa o tempo, vocês vão ver que podem fazer bem mais rápido, tá? Aqui eu tenho... Professor, Sim, por que o x tende a 2? Não entendi. porque na verdade isso daqui é enunciado. É enunciado. É dizer que já vem a priori essa condição. Não estamos deduzindo, senão alguém já não está dizendo que x deve tender a 2. Entendeu? Sim. Muito bem. Então, com isso que a gente vai trabalhar. Podia ter colocado x tende a 0. Não teria nenhum problema também, mas já seria outro exercício. Ou tendendo a 1, tá? Então, o x pode tender a qualquer valor, né, que nos ocorra. Professor, Sim, eu tô olhando aqui na apostila, esse exercício aí é o 4.5, né, letra B? isso mesmo. Porque aqui na apostila tá X, aí tem essa setinha aí, menos 2, né? Aí o senhor Opa, botou aí tá então... positivo. Ah, tá. Então, eu não olhei bem aqui, que está um pouco afastado a apostila, mas não teria nenhum problema, né? Então, vamos colocar menos 2 para estar igualzinho com da apostila, né? Talvez por alguma razão é menos 2. Pode ser que com 2 dê algum problema. Vamos ver, né? E vamos continuar aqui, né? Então, x tende a menos 2. Eu tenho aqui três funções se somando. X quadrado, 2x e esse 1 que é uma função constante. Nesse caso está restando. Então, vou calcular o limite de cada um, tá? Então, vai ser o limite do primeiro, né, que está aí, x quadrado, quando x tende a menos 2. Depois seria o limite do segundo, mais limite de 2x, quando x tende a menos 2. Aqui é uma setinha, tá? Menos 2. E depois seria menos o limite
de 1 quando x tende a menos 2, tá? Estou fazendo o mais detalhado possível, tá? Para que vocês entendam. Claro que isso depois você pode fazer com mais rapidez. Você lembra que existia uma propriedade também, isso eu preciso anotar aqui, que limite, quando x tende a um n, por exemplo, e x tende a, né, esse aqui seria uma função potência, então simplesmente o x, né, que tende a, substituía por a, então seria a e m, seria somente isso o resultado. Então isso que eu vou fazer aqui, né, então seria, olha, x tende a menos 2, então aqui vou substituir por menos 2, né? Coloco entre parênteses, tá? É importante isso. E elevado ao quadrado. Mas, aqui, esse 2 está multiplicando a x. E como é constante, ele pode sair. Então vai ficar 2 vezes o limite de x quando x tende a menos 2. Menos, agora, essa parte, limite do número 1. 1 é uma constante, tá? E nós falamos também que limite de uma constante, vamos dizer c em geral, independentemente a que valor o x vai se aproximar, ele vai ser a própria constante. Quer dizer que isso daqui, independentemente se x ia a menos 2, ou a 2, ou a 3, esse limite vai 0,1, tá? Porque é uma função constante. Então vai ficar menos 1 já. Falta somente calcular esse limite. Mas esse caso é simples, porque aqui está dizendo, olha, qual o limite de x quando x tende a menos 2? Praticamente está repetindo a mesma pergunta. Está dizendo que x já tende a menos 2. Está dizendo o limite de x. Então ele tende a menos 2, claro, né? Se x está tendendo a menos 2. Então isso aqui tem que tender a menos 2 também, né? Pronto, aqui simplificamos. Menos 2 elevado a 2. Isso é importante, tá? Quando o expoente é par, né, e aqui a base tem sinal menos, o resultado é mais, tá? Mais, né? O resultado vai ficar mais. Depois a gente faz isso, né? 2 elevado a 2, 4, tá? Fica assim. Ou se você quiser fazer de outra forma, pode fazer também assim, né? Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2 vai dar 4. Tá? Então o resultado disso aqui é 4. Mais aqui, 2 multiplicado por menos 2. Esse aqui vai dar menos 4. E esse vai dar menos 1. E aí vai dar 4 menos 4 simplifica 0, né? Menos 1, 0 menos 1, menos 1. Tá certo, né? Essa seria a resolução bem detalhada, né? Opa, não terminei ainda, né? Esse era somente o numerador. Eu já estava animado dizendo que ia terminar, mas não. É somente o numerador. Então, já vou colocar aqui resultado. Olha, esse limite é menos 1. Tá? Muito bem. Eu vou deixar aqui. Se alguém quiser perguntar, depois pode perguntar. E vou fazer agora, tá? O outro. O denominador, que é mais curto, eu acho. Tá? Esse aqui, numerador, e agora o denominador. O limite, quando x tende a menos 2, 5 menos 3x. Então vai ser o limite, aqui também tem duas funções, né? O 5 e o 3x. Então, 5, quando x tende a menos 2, menos, aqui, né? Menos, agora limite de 3x, quando x tende a menos 2. Ok. Aqui, novamente, 5 é uma constante. Então, aplico isso e vai ficar ele mesmo. Então, aqui vai ficar 5. Vou colocar aqui a 5. Agora, esse daqui sai, né? Multiplica. Então, vai ficar menos 3. Limite de x quando x tende a menos 2. E aqui nós falamos já, mesma coisa que aqui, né? Que se x tende a menos 2, claro, esse x também tem que tender a menos 2. Esse aqui é menos 2. Continuamos. 5. Aqui seria... Tem, olha, esse menos é dele. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Então, o resultado, 11. Esse seria o denominador. Então, vou apagar
aqui e coloco isso. Então, o resultado seria, né, aqui seria, aqui mais, né, o menos com mais, né, uma divisão, aplico regras sinais diferentes, então o resultado vai ser menos, coloco na frente. Então, vai ficar menos 1 onzeavos. Esse seria o resultado, né, desse problema. Tá? E nós notamos aqui que o limite do denominador, isso é importante, isso preciso fazer uma observação. O limite do denominador é 11. Então, isso de separar o limite no numerador e denominador somente funciona quando o denominador, o limite do denominador é diferente de zero e 11 é diferente de zero. Então, funciona perfeitamente aqui. Se esse resultado tivesse dado zero, aí estaríamos com um problema sério. Mas eu vou justamente apresentar a continuação um exercício em que é zero. Tá? E vamos ver como resolver esse caso. Ok, mais outro exercício, porém desta vez já vai ser algo diferente, né? Que justamente isso de substituir, por exemplo, aqui não funcionaria, né? Muito bem, então continuando com este exercício que está aqui, vamos ver que se a gente substituir o x, né, por 1, como, né, alguns podem pensar fazer, não vai dar certo, porque se eu substituir aqui por 1, vai dar 1 ao quadrado, menos 1, e aqui vai dar 1, menos 1. Isso daqui a gente já fez anteriormente, né, usando tabelas, por exemplo. E a gente notou que não dava certo, porque aqui vai dar 1 ao quadrado, vai dar 1, menos 1, 0. E aqui o denominador também vai dar 0. Então tá vendo que não vai funcionar. Mas isso significa que não existe limite? Não. Tá? Isso não. Não significa. Por quê? Simplesmente que está dizendo que aqui nesse tipo de funções você não pode substituir diretamente, né, x por 1. Tá? Ou o número que aparecer aqui. Não vai funcionar. Então, podemos pensar, então, fazer o seguinte, limite do numerador, né? E depois o limite do denominador também. Né? Separar, como existe uma propriedade, nós podemos fazer isso. Eu vou começar determinando o limite do denominador, para ver se vai dar diferente de zero, né? Porque não pode dar zero, tem que dar diferente de zero. Tá? Se dá zero, eu estou com um problema, que eu preciso resolver de outra forma. Então, aplicamos, né, aqui limite. Nesse caso, tenho duas funções, né? Eu posso fazer rapidamente aqui, né? Então, primeiro, posso separar, né? Limite do primeiro, que é em x. Limite x quando x tende a 1. Ah, vai ser 1 também, né? Se está dizendo que x tende a 1, então esse x tende a 1 também. Menos. Limite de 1 quando x tende a 1. 1 é uma constante, então constante vai ser ele mesmo. 1 menos 1 é 0. Significa que esse daqui deu 0. Infelizmente, independentemente do limite que der aqui, não vou poder calcular. Não vai dar certo, né? Então, não posso usar esta propriedade de dividir, né, essa fração, né? Ou o limite dessa fração em simplesmente limite do numerador e limite do denominador. Não posso fazer isso, tá? Essa propriedade não posso aplicar, porque essa propriedade se aplica somente se o denominador é diferente de zero, que não é esse caso. Então, o que nós fazemos? Apagamos aqui primeiramente, né? Apagamos, e aqui não funciona assim. E vemos alguma forma de simplificar isso antes de aplicar limite. Então, vamos nos concentrar aqui. Eu acredito que nesse caso tem forma de simplificar primeiro antes de aplicar limite, de calcular limite. Tá? Então vamos encontrar o equivalente a isso daqui. Então você sabe que x ao quadrado, tá? Menos 1 seria a mesma coisa que x quadrado menos 1 ao quadrado. Tá? Estou adicionando esse 1. Esse expoente 2, por quê? Porque não altera, né? Porque 1 ao quadrado, esse, né? 2 está só elevando a 1 no
interfere no sinal, tá? Então, 1 ao quadrado é 1 e continua sendo o que era antes. E você sabe que isso é uma diferença de quadrados. Então, seria x menos 1 vezes x mais 1. Essa é uma diferença de quadrado que a gente aprendeu, né, nas primeiras aulas. Então, vou colocar aqui esse resultado. Então, seria x quadrado menos 1 é x menos 1 vezes x mais 1. Dividido agora pelo x menos 1. Tá aqui embaixo, x menos 1. Aí você pode dizer, olha, x menos 1 altera se a gente colocar o parênteses? Não altera, dá a mesma coisa. E a gente compara com o que tem em cima. Aqui tem dois fatores, né? Tá certo, né? Dois fatores. E esse x menos 1 é idêntico a esse daqui. E nós podemos simplificar, como nesse caso. Imagina que tenho 4 vezes 3 dividido entre 4. Eu poderia simplificar 4 com 4 e fico com 3, né? Mesma coisa. Então aqui seria resultado, seria x mais 1, né? Já dado que esse daqui se simplifica com isso. Pronto. E aqui, então, escrevo limite quando x tende a 1 dessa expressão mais. Essa expressão simplifiquei e ficou isso, x mais 1. E você calcularia o limite somente disso, que seria muito simples, né? Tá? E novamente, aí rapidamente, seria como tenho duas funções, limite de x quando x tende a 1 é 1. Limite dessa constante, que é 1, né? Ele vai ser 1, independentemente do que aconteça aqui. Resultado 2. Tá certo? Você lembra que usando tabelas também a gente encontrou o mesmo resultado? Então coincide, né? Então esse método funciona da mesma forma que funciona tabelas. Vamos com outro exercício. Limite quando x tende a 0 de 2 mais x ao cubo menos 8 dividido por x, tá? 2 mais x ao cubo menos 8 dividido por x. Muito bem. Estou pegando um exercício já do livro Thomas, tá? Vocês podem procurar mais exercícios, tá? Se vocês tiverem interesse, na página 112 do livro de Thomas, tá? Eu vou indicar aqui. Opa, o que aconteceu aqui? Muito bem. A página 112 do livro de Thomas. Tá? Volume 1, né? Claro. Volume 1, cálculo. Tá? Então vocês podem procurar mais exercícios desse tipo lá. E também tem exercícios resolvidos, né? É muito... recomendo vocês usarem o livro também. Então, nesse caso, você vai ver que o limite do denominador, porque aqui é uma fração, que seria o denominador simplesmente x, que quando x tende a 0, também vai ser 0. Quer dizer que não vai poder aplicar isso, o limite do numerador, né? E limite do denominador. Não vai poder fazer isso. Tá? Não tem jeito. Porque vai dar 0 aqui. E isso não se pode resolver. Tá? Então precisa ter outra forma de resolver esse exercício. Precisa ter. Tá? E esse tipo de integrais é o que aparece mais na matemática ou na física. Tá? Esse tipo de integrais. Que a gente vai ver justamente, né, no próximo capítulo, que vai ser derivadas. Né? As derivadas são limites desse tipo. Tá? A gente vai descobrir isso. Vamos comentar sobre isso, né, com mais detalhe mais na frente. Então, como que resolvo isso?
Então, eu vou tentar, de alguma forma, simplificar aqui, tá? Esta expressão. Então, eu vou escrever, olha, 2 mais x ao cubo menos 8 dividido por x. Tá? Vou expandir o numerador. Então, aqui vou expandir, né? Você lembra esta propriedade? A mais B, não sei se eu comentei ao cubo, mas quadrado você sabia, né? Era A quadrado mais 2 vezes AB mais B quadrado, né? Era isso. Se for ao cubo, seria binômio ao cubo, vai ser assim. Ao cubo, 3A quadrado B mais 3AB quadrado mais B ao cubo. Tá? É isso aí, se não me engano, tá? É um bom tempo que não vejo essa forma, mas eu acredito que, se não me engano, é esse mesmo. Muito bem, então esse seria o binômio ao cubo. Vou substituir aqui. Eu vou, em vez disso, vou escrever isso. Vamos ver o que vai dar, né? Aqui, substituindo aqui mesmo. Se vamos calcular isso por separado. 2 mais x ao cubo. Que me diz que aqui seria o A, quem seria? Esse seria como se fosse o A. E esse x seria como se fosse B. Então, 2 ao cubo, 3 vezes A quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes B, que é x. 3 vezes A, que é A, é 2. E B, que é x ao quadrado. Mais B, aqui seria B, é x, então x ao cubo. Pronto, seria isso. Agora vou tentar simplificar um pouco, né? Então seria 8 mais aqui, vou começar aqui do quadrado, 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12, 12x. Vocês podem fazer com mais calma, tá? Eu estou fazendo rápido por questão de tempo, né? Tá? Tentem refazer esse exercício, vão aprender mais. 3 vezes 2 seria 6, 6x ao quadrado. Aqui seria x ao cubo, não tem mais o que simplificar aqui. Pronto. Então, né, vou reescrever isso, esse daqui, por essa expressão. Então, apago isso daí e vou reescrever aí. Né? Esse às vezes chama de a forma expandida, né, desta expressão. Esse aqui é a forma compacta, né? Forma compacta. E esse aqui é a forma expandida. Bom, a gente, nesse caso, é bom colocar na forma expandida. Então, eu vou colocar dessa ordem, tá? Do final, de final ao primeiro. Por quê? Porque pode ser que esse 8 simplifique com esse 8, né? Então, já vou aproveitar, escrever bem aqui. X ao cubo, depois vem mais 6x ao quadrado, e depois vem mais 12x, e depois vem o 8, mais 8. Pronto, e esse 8 que estava aqui era esse, tá? Eu até posso colocar de outra cor para que você, né, diferencie. Entre esse 8 veio de expandir isso, tá? Muito bem, e aí a gente simplifica esse 8 com esse 8. Legal, né? Pronto, eu acho que a gente pode apagar isso. Não precisamos mais. Continuamos. Então, o que sobrou? X ao cubo, 6x ao quadrado, 12x, pronto. Somente 3 termos. 1, 2, 3 termos. Dividido por x. Muito bem. Esse x vai dividir a cada um desses termos, tá? Porque esses são somas, esse soma. Então, vai dividir a cada um deles, cada um desses termos. Tá? Então, vai dividir a esse, então vai ficar x ao cubo sobre x. Se aqui é mais, aqui vai mais. 6x ao quadrado sobre x, tá? Mais aqui 12x sobre x, pronto, né? Igual, aqui você vai simplificando, né? Aqui simplifica fácil, né? Aqui tem 1, aqui também tem 1, aqui também tem 1.
Então aqui tem bases iguais, né? Coloco a mesma base. 3 menos 1, 2. Aqui mesma coisa. Você poderia deixar esse 6 fora, né? E simplesmente trabalhar aqui, não tem problema. Tá? Isso pode fazer quando é multiplicação aqui. Deixar o 6 de fora. Vai ficar x quadrado dividido por x. 2 menos 1 vai dar, então, mais 6, né? X elevado a 1, né? 2 menos 1, tá? 1. E não se escreve mais. E aqui, na verdade, melhor seria fazer isso. Mais fácil, né? Simplificar x com x. Já sobra 2. Muito bem. Agora sim, apago isso daqui. E já tenho. Isto daqui equivale a essa expressão. Então, reescrevo. Limite quando x tende a zero dessa expressão. Quem é? X quadrado mais 6x mais 12. Pronto, agora sim, eu vou aplicar. O limite, aqui vai ter quantos termos? Tem 3 termos. Então, o limite de cada um. Eu vou fazer assim rapidamente. Né? O limite, vou calcular rapidamente o limite de cada um. Aqui seria, como esse aqui é inteiro, expoente, esse aqui é uma função potência, né? Expoente inteira. Então, basta substituir, né, esse valor aqui, em vez de x. Então, seria 0 ao quadrado. Mais, e aqui vai ficar 6. Você lembra que 6 sai do limite. Então, vai ser simplesmente limite de x quando x tende a 0. Então, o 6 estava fora, vezes o limite de x quando tende a 0. Então, vai ser 0, né? Mais 12. Mais 12. Pronto. Então, aqui, 0 ao quadrado, 0. Tá? Se você está com dificuldade, como cheguei aqui, faça com calma. Faça como que eu fiz anteriormente, tá? Até seria muito legal para você aprender. Se faça assim, tá? Não custa nada. Fazer um pouco mais para aprender. Depois você vai, né, ficar mais esperto. E você vai fazer mais rápido. Mas tudo é natural. Não pode a gente querer fazer de início rápido, né? Quando a gente não tem prática, não tem treino. Tá? Então, isso, eu poderia fazer isso, né? Calcular aqui vai dar 12, que é isso. Então, aqui, o 6 passa aqui, então vai ficar, sair por aqui. E limite disso, que vai dar 0, que é isso. E o 6 vem esse. E aqui basta substituir, né? Como esse aqui, expoente é inteiro, então basta substituir 0 ao quadrado, que é isso. Tá? 0 e 12. 0 mais 0, 0 mais 12, 12. Tudo dá 12. Então, esse limite vale 12. Tá certo? Tá? Então, que o limite do denominador seja 0, não significa que você não vai resolver e vai parar, não. Você tem que simplificar o que está dentro, tá? E depois disso, depois de simplificar, pode-se que já fique um limite fácil de calcular, como aqui. E esse resultado é o resultado do limite original. Tá? Então, façam isso. Muito bem, pessoal. Então, como uma forma de prática, para praticar, vocês podem resolver os exercícios 11, 13, 15, 17, que estão mais ou menos acessíveis para resolver, né? Do livro de Thomas, página 112, tá? Tá? De todos, o que está um pouco difícil é 17, tá? Mas não é impossível. Vocês podem procurar alguma forma de simplificar essa expressão usando produtos notáveis. Na verdade, em todos os casos, você vai usar produtos notáveis para poder simplificar, tá? E se tiver dificuldade, né, na próxima aula vocês podem comentar, tá? Muito bem. Então, com isso, vamos parar nesse ponto, né? E a gente se vê em outra oportunidade.